Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o LED, né? Afinal de contas, para que existe um LED no reator, por exemplo, de CO2? Então, vou desenhar aqui um reator, né? Meia boca aqui. E vamos supor que a água está mais ou menos aqui. Água salina. Aqui está minha placa de cobre, né? Ou de zinco, do que seja, do lado de cá. E aqui está minha placa de cobre nano revestido. Vou imaginar que esses pontinhos aqui são o nano revestimento. Assim que o gancho começar a se formar aqui, ele vai preencher o fundo aqui, né? Vai precipitar aqui. Isso aqui é água salina. Então, o que tem a ver o LED com o gancho? Vamos colocar um LED aqui no meio. Tem que ser um LED verde, tá? Isso é por causa da especificação do LED. O LED verde ele funciona como se fosse um filtro aqui, né? E o verde é uma especificação de uma. Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou explicar? É uma espessura do filtro, né? O verde é um filtro mais fininho do que os outros. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a placa nano revestida. Essa perninha de cada LED é a perna positiva. Sempre a perninha positiva do LED vai no cobre nano revestido. Do outro lado aqui eu tenho a perninha negativa. Dentro do LED, e vou fazer um LED um pouco maior aqui. Imaginar que isso aqui é o LED, ó. Um LED grande. Tem uma perna um pouco maior que a outra aqui, ó. Dentro do LED seria assim, ó. Aqui teria um eletrodozinho fino, né? Magrinho, digamos assim, que seria o positivo. E do outro lado aqui, ó, tem um eletrodo mais gordinho aqui assim, ó. Mais ou menos isso. Seria. Esse aqui seria a parte negativa do LED. Então aqui, ó, quando você tiver com o LED que as perninhas já tiverem perdido, amassada, torta, você vai ter que olhar aqui dentro, ó. Lembra que o gordinho é o negativo e o magrinho é sempre positivo. E o positivo sempre vai aonde? No cobre nano revestido. Beleza? O que vai acontecer? Se eu inverter o LED, Newton, o que acontece? Então, esse LED aqui, ó, apesar de ele ser um diodo, né, a gente entende que a energia só passa para um lado. No entanto, até 700 milivolts, ela passa para o outro lado, sim. Ela volta ali. Então, não passa grande quantidade. Se você colocar invertido, vai funcionar também. Mas se você colocar aqui, ó, você vai ter partículas menores. Você fazendo dessa forma aqui, ó. A perninha positiva no cobre nano revestido, a perninha negativa no outro metal, que aí pode ser qualquer um, pode ser zinco, pode ser cobre, pode ser ferro, que vai variar do lado de lá. E com o tempo vai precipitar aqui, né? Isso aqui é água salina, que eu gosto de água salina
a 3,5%. 3,5% de sal. É sal sem iodo, tá? Ah, Nildo, mas por que tem que ser o sal sem iodo? Porque pelo seguinte, o GANS, ele é um imã de si mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se aqui, ó, se eu estou fazendo um imã de ZNO, que é o zinco, né? Fazendo GANS de zinco, por exemplo, no caso aqui eu estou fazendo o CO2. Vamos falar do zinco aqui para usar o metal. O zinco aqui no caso, ele vai trabalhar o zinco no meu organismo, entendeu? Se eu colocar muito zinco nos equipamentos, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o meu zinco. Se eu fizer uma água plasmada com muito zinco, muito zinco e tomar muita água, eu vou estar, na verdade, retirando o zinco do meu organismo. Eu tenho que ver se isso é interessante ou não. Né? É aquela questão do remédio aí, né? Porque tudo é veneno. De acordo com a dose é que vai ser remédio, né? Vai fazer bem. Ou não. Os GANs é a mesma coisa. O que mais? Então, falando da importância do LED. Essas partículas que se formam aqui, ó, quando eu ligo diretamente, se eu tirar esse LED aqui e ligar direto aqui, né, uma placa na outra, eu vou estar fazendo GANs de zinco, né? Eu vou ter partículas de óxido maior aqui que vão se desprender aqui do eletrodo de zinco. Elas vão se desprender e vão cair ao fundo, né? É como se fosse desconstruindo a matéria, que no caso aqui é zinco. O que está acontecendo aqui dentro desse reator aqui, ó? Eu tenho de cá o zinco e aqui o cobre nano revestido. Esse cobre aqui, ó, esse nano revestimento aqui, ele vai emitir uma força que vai dominar todo o reator aqui, ó. Um campo, né? O campo do cobre. E vai chegar até aqui na plaquinha de zinco. E é como se aqui elas estão todas aglomeradas, bem apertadas, com uma força gravitacional muito forte, mantendo todos unidos aqui, né? Então vem uma força contrária aqui e é inserida na matéria aqui de forma que começa a diminuir essa força gravitacional, que é a ponto de átomo a átomo ir se desprendendo aqui, ó, se desprendendo e precipitando ao fundo. E quando eu uso LED, o que acontece? Aqui não é só átomo a átomo, né? Aqui também vão cair alguns colóides aqui e tal. Quando eu uso o LED, ele vai me dar partículas menores aqui embaixo. E essas partículas menores, elas representam uma força de campo maior, né? Além de que esse campo que é criado aqui, ele tem uma força X lá, que tem a ver com a massa atômica, o número atômico dos elementos que estão sendo usados aqui. Esse reator aqui com o LED, ele vai atrair também o CO2. Ele vai atrair o carbono, vai oxidar ele e vai precipitar aqui no fundo. O carbono junto com o zinco ali. Nessa configuração aqui, dizem que é aproximadamente 80% de CO2 e 20% de ZNO. Isso por causa do uso do LED. Então, essa força que é criada de atração entre essas duas placas aqui atrai o carbono, né? Ele oxida e vira o CO2 aqui no fundo. E aí também existe aquela dúvida se ele está capturando o CO2 do ambiente. Eu acredito que sim, também. Mas se tiver aí um carbono dando bobeira, vai ser oxidado e depositado ao fundo também. Esse aí, então, se você está gostando do canal, das explicações aí, deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe para a gente continuar motivado a fazer novos vídeos aí. Um abraço para todos. Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar o LED aqui.
Olha como ele é por dentro, tá vendo? Esse lado de cima aqui seria o negativo, né? Que é a bandeirinha mais gordinha. E aquela magrinha ali seria o positivo. Aqui embaixo, quando ele ainda está, né, inteiro, intacto, a perninha do positivo é maior do que a do negativo. Pouquinha coisa, tá vendo? Mas o importante é saber reconhecer aqui dentro, ó, porque aqui dentro é que manda. Se já cortou a perninha ou soldou, ou você aproveitou um LED de algum lugar, né? Um lugar bom para você encontrar LED verde em roteadores Wi-Fi estragado, né? Roteador, aquele outro, como é que chama? Que recebe lá o sinal. Modem, né? Você consegue encontrar LEDs verdes neles. E nas casas de eletrônica, né? Artigo para eletrônica. Então aí, ó. Tá aí o LED verde. Esse aqui, ó, é um reator de CO2. Fiz um pequenininho só para exemplo aqui. Vou afastar um pouquinho a imagem aqui. Estou aqui com uma plaquinha de cobre nano revestido do lado de cá aqui, do lado direito, e do lado esquerdo aqui eu tenho uma plaquinha de zinco. E aí aqui, ó, eu liguei num LED, tá vendo? Pode ver que a perninha do lado de cá, que é a bandeirinha, ela tá ligada no zinco, ó. E do outro lado tá ligado ali no cobre não revestido. Isso aqui eu vou tampar com um guardanapo. Vou prender aqui com uma gominha. E vou aproveitar esse gás aí. Vou deixar o reator aí alguns dias aí, né? O bom mês é o que fica uns 2 meses aí. Então tá aí.